Essa é a história não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei muito amado em Israel, mas a Bíblia também nos conta como ele ficou conhecido por sua idolatria. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta esconder as imperfeições e erros dos heróis da fé. É difícil pensar em reis citados nas Escrituras sem incluir o nome de Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus que levou ao altar 1000 ofertas em sacrifício, que pediu sabedoria ao Senhor e depois liderou seu povo com um entendimento tão incomum que trouxe paz e encerrou guerras. 1 Reis, capítulo 3, versículos 3 a 14. Salomão mostrou seu amor pelo Senhor ao andar de acordo com as instruções dadas a ele por seu pai Davi, exceto que ele ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois aquele era o lugar principal entre os altos, e Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas naquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão durante a noite em um sonho. E Deus disse: "Peça-me o que quiser e eu darei a você." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de sabedoria para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?" O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: "Já que você pediu isso e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai, Davi, eu prolongarei a sua vida." Salomão ficou famoso por sua profundidade, sabedoria e grande riqueza. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cânticos de Salomão e Provérbios, que são livros repletos de sabedoria. Nesses livros, ele escreveu muitas palavras de sabedoria, conselhos, poemas, canções e provérbios que utilizamos até os dias de hoje. Um dos tesouros de sabedoria podem ser lidos em Provérbios capítulo 5, versículos 1 e 2. "Meu filho, dê atenção à minha sabedoria. Incline os ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento." Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 e 11. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Salomão era um homem tão sábio que era difícil de ignorar e muito fácil de amar. É por isso que muitas pessoas vinham de longe para buscar sua sabedoria, riqueza e conselho. 1 Reis, capítulo 10, versículos 1 a 18. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro, e pedras preciosas, e foi a Salomão, e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas. Nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, suas vestes, seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: "Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos.
Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de cedro e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de cedro. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para as suas terras. O peso do ouro que Salomão recebia anualmente era de 23.300 quilos, fora os impostos pagos por mercadores e comerciantes, por todos os reis da Arábia e pelos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, utilizando 3,6 kg de ouro em cada um. Também fez 300 escudos pequenos de ouro batido, com 1,8 kg de ouro em cada um. O rei os colocou no palácio da floresta do Líbano e ainda mandou fazer um grande trono de marfim revestido de ouro puro. Entretanto, a Bíblia também nos conta sobre os erros de Salomão, como o seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas. 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 13. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram ao erro. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai, Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o abominável deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente ao Senhor, como o seu pai, Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o deus de Moabe, e para Moloque, o deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor, o Deus de Israel, ficou irado com Salomão por ter se desviado dos seus caminhos, mesmo depois de ter se revelado ao rei por 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tomarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Eventualmente, essa luxúria, fraqueza e falta de disciplina em relação ao seu relacionamento com as mulheres fizeram Deus virar as costas para ele, até que ele perdeu quase tudo o que tinha. 1 Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou-o de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes às tribos de José. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo, e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos.
Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias de sua vida, por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, como fez o meu servo Davi, eu estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão, o rei sábio e próspero, foi amado e respeitado pelas 12 tribos de Israel, mas por sua falha lhe restou apenas uma tribo como herança. Sua vida nos ensina que até os homens notáveis da Bíblia possuem fraquezas e que sem a direção de Deus não poderemos alcançar a salvação. Obrigado por nos acompanhar em mais uma história da Bíblia Sagrada. Diga nos comentários o que mais te impressionou na história do rei Salomão. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e compartilhe com seus amigos e familiares. E que Deus te abençoe grandemente.